Insights do dia 2 do SXSW, e eu precisei de uma travesseirada para poder vir aqui falar com você sobre o que eu senti e o que eu aprendi no segundo dia do South by Southwest. Isso porque eu fui na palestra da Amy Webb, talvez a palestra mais aguardada do SXSW. Todo ano ela lança o relatório de tendências tecnológicas, né? Ela é uma futurista muito conceituada, e você deve imaginar que uma futurista conceituada é conceituada porque consegue imaginar realmente o futuro. Então, o que ela traz é o que vale a pena a gente ouvir. E quando eu penso um pouco no que eu senti no dia de ontem, ou quando eu sinto um pouco o dia de ontem, me vem um certo incômodo, sabe? Você chega numa conferência como essa, excited, né? Querendo ver muito sobre coisas novas, e aí você vai para uma das principais palestras e sai com incômodo. E tá tudo bem sair com incômodo, né? Tipo aqueles filmes que você sai com mais perguntas do que respostas. E acho que esse incômodo vem de um lugar não muito familiar para mim, que é um lugar de o quanto a gente está brincando de ser Deus, né? Pelo que ela trouxe, pela forma com que ela trouxe, pela convicção. É incrível a convicção como ela fala sobre o futuro. E esse brincar de querer ser Deus tem muito a ver, obviamente, com a inteligência artificial e com os caminhos que ela está tomando. Que sem dúvida é um caminho de progresso, que vai nos apoiar em várias coisas como já tem nos apoiado. Acho que a tônica desse ano do SXSW não é falar sobre ela, é falar sobre como ela está mudando a nossa vida. E o que é marcante na fala dela, que é uma fala que traz um senso de urgência, é o quanto a gente está vivendo um super ciclo, né? Ela fala que a gente nem devia olhar mais para geração Baby Boomer, X, Millennials e Z, mas geração T, que é a geração da transição, onde a velocidade vai ser jamais observada. E isso, segundo ela, acontece pela conexão entre os três grandes pilares que compõem o relatório de tendências, que é a própria inteligência artificial, que é o ecossistema conectado das coisas, né? Que são as coisas que nos conectam, os devices, os aparelhos, os computadores, e também a biotecnologia. O que ela diz é que essa transição vai acontecer porque nunca antes essas três áreas, esses três pilares estiveram tão unidos. Então, os três estão interagindo. Antes eu tinha um olhar só de inteligência artificial, agora eu tenho inteligência artificial nas coisas e também com uma visão de biotecnologia. Isso, sem dúvida, vai levar a gente para uma velocidade jamais observada e, ao mesmo tempo, isso nos coloca nas mãos de algumas pessoas, né? Então, foi engraçado porque ela colocou uma imagem dos 6 principais CEOs, né? O Jeff Bezos, o próprio Elon Musk, o presidente do ChatGPT, como se fossem deuses, né? Com uma aura atrás, porque eles estão ditando muito essa maneira da gente viver, que é uma maneira que vai impactar diretamente a nossa vida. E aí trazendo todo o olhar de bias, de vieses de inteligência artificial, uma coisa que eu tenho visto muito aqui. Ela mostrou lá a inteligência artificial recebendo um prompt para trazer a imagem de um CEO. E por mais que ela mudasse o prompt e o que ela estava sugerindo, vinha sempre um homem branco, engravatado, muito parecido com esses que estão sendo os grandes condutores da inteligência artificial. Então, ela faz muito esse convite para a gente ser responsável para poder chegar a utilizar de maneira mais plena e útil a inteligência artificial. E uma coisa que marcou demais é o quanto a gente tem que estar preparado para os conectáveis, né? Que são todos esses aparelhos que fazem parte desse ecossistema e que, segundo ela, a gente vai ter um boom de devices, de aparelhos, que depois vai haver uma consolidação. Muito porque o LLM, né, o Large Language Models, que compõe a inteligência artificial generativa, vai evoluir para o LAM, né, que é o Large Actionable Models. Então, essa inteligência de um futuro muito próximo, né, desse ano, até o próximo relatório que ela vai mostrar, vai nos trazer não só a informação, ou seja, ela não vai só predizer o que a gente vai falar ou como a gente vai se comunicar, que é o que já acontece hoje, né? Que é texto
para vídeo, texto, para que a gente possa ter um código. Ela até falou texto para a gente paquerar, mas sim vai trazer o jeito que a gente vai fazer as coisas. Por isso, esses conectáveis vão encher os nossos corpos de sensores para que essa inteligência possa aprender sobre como é que a gente age e aí recomendar como a gente deve agir ou até como um robô deve agir. Então, imagina as consequências disso. Dá um certo medo, né? Ela fala muito que sempre que ela vai mostrar e falar sobre tendências com executivos ou executivas, normalmente a frase que vem é "oh, e aí parecia que ela ia falar "oh, fuck", mas aí ela brinca e complementa com "oh, FUD", porque é fear, uncertainty e doubt, né? Então, medo, incerteza e dúvida. Confesso que eu saí dessa sessão "oh, FUD". E aí, por uma sincronicidade, nada é à toa nessa vida, saí de lá e o meu dia foi um dia conectado com uma palestra de Radical Respect, da Kim Scott, né? Respeito radical, aquela que escreveu Empatia Assertiva, e também uma palestra sobre bem-estar, falando da ciência da felicidade, muito conectadas as duas palestras. Então, eu estou falando de sincronicidade, né? Porque ao mesmo tempo a gente está brincando de ser Deus, oferecendo para a inteligência artificial o que somos, para que a gente possa criar algo que essa força universal criou, que somos nós, e ao mesmo tempo a gente está no resgate da nossa humanidade. Porque essas duas palestras terminaram em compaixão, né? O quanto você olhar mais para os seus sentimentos, você falar mais sobre os seus sentimentos, você olhar para as pessoas também a partir desse lugar, mas se conhecendo, tem um ingrediente necessário que é a compaixão. A compaixão é que conecta no final, porque quando você fala de empatia, é conhecer a dor do outro. A compaixão é fazer alguma coisa a partir dessa dor. E isso é importante para bem-estar. Essa é a maneira da gente ter times mais criativos, que tragam as suas contribuições e que tenham um senso de pertencimento muito importante. Então, ao mesmo tempo, a gente está buscando isso. Um dado que veio numa dessas palestras que me marcou é que 90% das nossas amizades intergeracionais, né, entre gerações, interraciais, acontece no trabalho. Então, olha a importância da gente se juntar, da gente, sem dúvida, consolidar o trabalho híbrido, mas cada vez mais criar oportunidades de conexão significativa para a gente poder viver esse lado humano também, que vai nos tornar mais criativos, mais inovadores, com mais senso de propósito daquilo que a gente faz, e aí usando as máquinas alfabetizadas em nós, e não só o contrário, como a gente tem colocado muito, para que a gente possa ser responsável nesse lugar. Então, um pouco esse é o meu sentimento. Sigo agora para um dia com Brené Brown, tô até vestido de gala, já que é para ver a minha deusa e que eu tanto aprendo com ela. Um dia onde eu vou ter uma palestra de mentoria também e mergulhar um pouco mais em experimentar algumas tecnologias. Eu volto aqui depois para te contar. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas é porque eu precisava desopilar, né? Fazer essa terapia aqui junto com você. Te agradeço muito por ter visto o vídeo até aqui. Obrigado por estar me acompanhando. A gente se vê. Um beijo. Tchau!